Filho, se você se entregar pra mim de todo o teu coração, eu te levarei a um lugar, um santo lugar. Porque meu Pai te amou como ninguém e me enviou na cruz por você. Todo o castigo que te traz a paz estava sobre mim. Porque Ele te amou como ninguém. Foi por você, filho. Foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pra altar. Se entrega e vem pra altar. Solidão, vazio e suas dores estavam sobre mim. O cálice amargo, nova aliança eterna, alto preço que pagou, a história que mudou. Porque Ele te amou como ninguém. Foi por você, filho. Foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pra altar. Se entrega e vem pra altar. Porque meu Pai te amou como ninguém. Foi por você, filho. Foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Solidão, vazio e suas dores estavam sobre mim. O cálice amargo, nova aliança eterna, alto preço que pagou, a história que mudou. Porque meu Pai te amou como ninguém. Foi por você, filho. Foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pra altar. Se entrega e vem. Porque meu Pai te amou como ninguém. Foi por você, filho. Foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Boa noite, você está na reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno no Jardim Aurélia. Oremos. Pai Celestial, estamos reunidos aqui mais uma vez neste canal do YouTube, em nome de Jesus. Perseverantes e unânimes, e oramos para que o Espírito Santo opere em nosso meio,
com liberdade e poder e autoridade, restaurando e salvando vidas. E peço ainda que o Espírito Santo transborde em nós, transborde na igreja, que o Espírito Santo seja constante em nossas vidas e faça o fruto do Espírito Santo amadurecer em nossas vidas. O amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que tudo isto sejam manifestos em nossas vidas, sejam manifestos na igreja, por intermédio de Jesus. Amém. Irmãos, vivendo em plenitude e honra, vamos adorar através dos louvores e daqui a pouco nós retornaremos. Até mais. Vidas vagas, procelosas são. Se com desalento julgas tudo em vão, juntas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. De uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, este é o teu lidar, é pesada a cruz que tens de carregar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mesmo ao vires outros com seu ouro e bens, lembra que um tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Contemple a presença do Senhor, erga suas mãos. Que estás aqui, Senhor. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Erga suas mãos e declare: meu coração pode olhar. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Meu coração, declare, pode olhar.
presença, Jesus. Presença é meu maior valor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Pai, nós amamos a tua presença, Senhor. Boa noite mais uma vez, você está na reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Vivendo em plenitude e honra é o tema da igreja para o ano de 2021, baseado no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Então procuremos viver em plenitude e honra para a glória do Senhor. Irmãos, oração, somente oração, irmãos. Salmos 55, na versão Almeida Corrigida e Fiel. Salmos 55, versículo 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Versículo 2. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído. Versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém? Então, igreja, a oração faz parte do nosso cotidiano, do nosso dever diário. Não dever como uma obrigação, mas algo que faça parte do ser, do nosso estilo de vida como cristão, como crente, para que possamos chegar diante de Deus e falar: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Amém? Então, irmãos, oração, somente a oração. A cruz está vazia, irmãos, pois ele ressuscitou. Então vivamos em plenitude e honra, com santidade e justiça todos os dias, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, oremos porque nós precisamos que a oração seja parte integrante do nosso dia a dia como cristãos. Amém? Pai Celestial, estamos na Tua presença, Senhor, reunidos em nome de Jesus, convictos da Tua presença em nosso meio, aqui neste lugar, nesta nossa reunião de oração. Pai, clamamos pela nossa inteira santificação, que habitualmente solicitamos, habitualmente pedimos. Santifica-nos a cada dia, Pai. Que o Espírito Santo venha sobre nós como um vento impetuoso, como línguas de fogo, assim como foi no dia de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás. Que o Senhor distribua dons, que o Espírito Santo distribua dons como lhe apraz, para que estes dons sejam usados para exaltar e glorificar o Teu nome, Pai amado. Então, Senhor, mais uma vez, santifica-me, santifica-nos, vivifica a Tua igreja por meio do Espírito Santo de Deus. Nas Tuas mãos, Senhor, entregamos as nossas famílias, os nossos entes queridos, os nossos amigos e pessoas às quais nós temos intercedido, nós temos pedido, clamado, solicitado na Tua presença. Cuide deles, Pai, que nenhum deles se desvie. Aqueles que não Te conhecem, Senhor, que se acheguem a Ti, Pai amado. Cuida, Senhor, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos e filhas. Enfim, Senhor, cuide da nossa descendência. Clamamos, Senhor, pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde intelectual, pela nossa saúde psicológica, Pai. Aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão doentes, nós clamamos. E aquelas pessoas, Senhor, que chegaram até nós e pediram e clamaram por intercessão, por oração, por algum amigo ou algum ente querido que está enfermo, que está acamado. Nós clamamos e pedimos que o Senhor venha e cure, Pai, que o Senhor sare, porque está escrito que se nós nos humilharmos e
nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor virá dos céus e sarará a nossa terra. Pai amado, aqui há um pequeno extrato da tua igreja, do corpo de Cristo, que clama continuamente na tua presença. Não somos melhores que ninguém, Pai, mas estamos, Senhor, clamando e suplicando, porque servimos um Deus vivo, um Deus cuja palavra é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Está escrito na tua palavra, Senhor, é uma promessa tua, que o Senhor há de vir e suprir cada uma de nossas necessidades. E por isso, Senhor, a estes irmãos e irmãs que estão enfermos, a estas pessoas que estão acamadas, Pai, a essas pessoas que nós intercedemos, clamamos e pedimos que o Senhor cure cada glândula, cada célula, cada músculo, cada osso, cada órgão dos corpos delas, dos nossos corpos. Que o Senhor cure, Pai, e traga a perfeita normalidade, porque assim o Senhor nos criou para a sua honra e para a sua glória, Pai amado. Que, Senhor, se porventura, Senhor, alguma glória há para o teu nome, que estas pessoas sejam de fato curadas. Pai, clamamos pela Bruna que está enferma, Senhor, num leito de hospital em razão do coronavírus, já teve 2 ataques cardíacos e continua lutando pela sua vida. A parte que cabe a ela, Senhor, ela está fazendo. E nós, como cristãos, como irmãos em Cristo, como igreja, como corpo de Cristo, né, estamos clamando e orando e fazendo a nossa parte e pedindo que o Senhor restabeleça, restaure, cure a Bruna, Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Não porque um grupo de irmãos orou e clamou, Pai. A glória não é nossa. A glória é somente tua e desde já nós damos esta glória ao Senhor. A ti seja a honra, a glória e o louvor, Pai, por todos aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos e são curados hoje, em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória e louvor. Pai amado, peço-te ainda, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que estão desempregados, que estão sem uma fonte de renda, Pai amado. Que o Senhor, como eu disse, que o Senhor venha suprir cada uma das nossas necessidades em sua riqueza e glória, porque está escrito na tua palavra, Senhor, no livro de Filipenses, e crendo, Senhor, firmes e convictos de que o Senhor há de cumprir todas as suas promessas para as nossas vidas, para a igreja, Pai. Nós clamamos que o Senhor supra as necessidades daqueles irmãos e irmãs que estão desempregados, que estão sem uma fonte de renda. Pai amado, também peço-te por aqueles irmãos que estão indo trabalhar todos os dias, que estão se expondo a uma miríade de enfermidades, não somente ao coronavírus que causa a Covid-19, mas clamamos que o Senhor nos guarde, nos proteja e que o Senhor abra portas de trabalho àqueles irmãos e irmãs que são profissionais liberais, que são profissionais autônomos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que, de igual modo, que o Senhor livre a todos das setas do inimigo, que o Senhor livre a todos de todas as obras do inimigo de nossas almas, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando destruir aqueles que vacilam. Pai amado, que a tua igreja, Senhor, seja uma igreja firme, que a tua igreja seja uma igreja fortalecida, alicerçada na tua palavra. Senhor, sabemos que tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. E por isso estamos aqui, Senhor, clamando para que o Senhor estabeleça a sua vida nas nossas vidas. Que as pessoas vejam Jesus Cristo refletido em nós, refletidos na igreja, refletidos no corpo de Cristo, para que possamos orar com poder e autoridade que o Senhor nos concedeu, para que possamos orar e clamar pelos enfermos, para que possamos orar e clamar por aqueles irmãos e irmãs que estão desempregados, para que possamos orar por aqueles que estão trabalhando, que estão buscando a cada dia o seu ganha-pão. Pai amado, como um todo, Senhor, guarde a tua igreja, guarde este pequeno aprisco que se reúne, que ora, que clama, que busca, que suplica, Senhor,
na tua presença, não com orgulho ou com soberba, mas em obediência à tua palavra. Pai, nós fomos chamados como igreja para orar por todos os homens e por aqueles que se encontram investidos de autoridade também. Então, Pai, nós clamamos, Senhor, por todos os homens, por todas as mulheres, por todo o município de Campinas, pela região metropolitana de Campinas, Pai amado. Guarde a nossa cidade, Senhor. Guarde, Senhor, nos proteja, Senhor. Já são 600 mil pessoas que foram ceifadas em razão do coronavírus que causa a Covid-19. 600 mil pessoas. E sabemos que Tu está no controle, Pai, como sempre esteve. Por isso clamamos, Senhor. É uma pandemia global e por isso nós te pedimos que o Senhor revele a cura, Pai, para este coronavírus. Inúmeros centros de pesquisa, Senhor, continuam pesquisando. Inúmeros cientistas ao redor do globo terrestre permanecem lutando, pesquisando, mas sabemos que a cura será revelada no tempo perfeito de Deus. E por isso nós clamamos, apressa-te, ó Pai. Apressa-te, Senhor, em revelar a cura para este coronavírus, Pai. Transforma, Senhor, a Tua igreja, Pai. Transforma, Senhor. Pai, traga, Senhor, a Tua igreja à realidade. Traga a Tua igreja, Senhor, a necessidade de orar e de clamar, Pai, de suplicar, de estar continuamente na Tua presença. Pai amado, que o Teu povo, Senhor, seja um povo abençoado, para que, em sendo abençoado, possa abençoar o próximo, possa estender as mãos, possa agir com misericórdia. Então, Pai amado, nós oramos por todos aqueles que estão também investidos de autoridade em nossa cidade. Os subprefeitos, delegados, né, a força policial, o prefeito, a Câmara dos Vereadores, né, subprefeitos, nós temos a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, que são homens e mulheres investidos de autoridade, que estão protegendo e servindo à sociedade. Pai amado, guarde-os, proteja-os das setas do inimigo, das setas que vão de dia, Pai, e que vão de encontro a estes homens e mulheres que estão servindo em seu trabalho, estão servindo e protegendo a sociedade. Cuide, Senhor, das lideranças políticas da nossa cidade. Cuide, Senhor, das escolas, das lideranças das escolas, Senhor. Há inúmeras faculdades, universidades públicas e privadas em nossa cidade, em nossa região. Guarde todas essas pessoas para que ensinem do modo correto, Pai amado. Para que ensinem sem deturpações, sem erros, Pai amado. Cuide, Senhor, de todos aqueles que se encontram investidos de autoridade. As autoridades eclesiásticas da nossa cidade, do nosso município, da nossa região, Pai amado. Cuide, Pai, para que dê a eles discernimento, para que tomem as decisões em prol, Senhor, do corpo, em prol da igreja, Senhor. Para que o Teu ensino seja pregado de modo verdadeiro, segundo a Tua palavra, Pai amado. Que não haja distorções, Senhor, no ensinamento da Tua palavra. Pai amado, clamo, Senhor, por aquelas pessoas que têm um negócio próprio, que são empreendedoras, que têm pequenos comércios, pequenas lojas, que o Senhor abra portas de negócios, que o Senhor envie clientes a estas pessoas, Pai amado. Estamos há 1 ano e meio em uma pandemia global causada pelo coronavírus, causada pelo inimigo invisível, o inimigo de nossas almas, que certamente está por trás disso, mas nós servimos a um Deus poderoso, um Deus invisível, mas todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. E por isso clamamos, Pai amado. Cuide, Senhor, cuide da Tua igreja, cuide do corpo de Cristo, cuide daqueles irmãos que precisam, Senhor, que portas de trabalho, portas de negócios sejam abertas, Pai amado. Em nome de Jesus. Peço-te ainda, Senhor, cuide das nossas finanças, ensina-nos, capacite-nos, ó Pai, habilite-nos
para sermos bons mordomos de tudo que o Senhor nos entregar. Que nós, Senhor, continuemos devolvendo os nossos dízimos e entregando as nossas ofertas com alegria no coração, para que sejam investidos em toda boa obra. Pai amado, está escrito que aquele que dá a semente ao que semeia, multiplicará e suprirá as nossas necessidades e multiplicará, Pai amado. E Pai, em havendo a multiplicação, Senhor, que nós estendamos as mãos, porque esta multiplicação não é para ser retida. Pai, é certo, é justo que retenhamos uma parte, mas, Senhor, coloque no coração da igreja, Senhor, o dar, o distribuir, o abençoar, o estender as mãos, Senhor. Porque o Senhor, quando abençoa, abençoa na sua multiforme graça. E que o Senhor conceda-nos esta graça, Senhor, estas bênçãos, para que nós continuemos investindo e estendendo as mãos. Que a igreja, Pai, continue tendo misericórdia, usando de misericórdia, Pai. E estendendo as mãos àqueles que necessitam, Pai, de ajuda, seja um prato de alimento, uma cesta básica, Pai. Continua, Senhor, fazendo isto nesta igreja, na tua igreja, no corpo de Cristo, Pai amado. Que nós continuemos com um coração cheio de misericórdia e cheio de graça, para que nós possamos estender as mãos, para que através das nossas ofertas, missionários sejam abençoados financeiramente, para que missionários sejam abençoados através das nossas orações. Mas não somente os missionários, mas todo aquele que se achegar à igreja com uma necessidade, que nós possamos ter a capacidade de poder ajudar, de poder estender a mão. E isso, Pai, nós fazemos. Igreja, irmão, irmã, nós fazemos isso com o teu dízimo e com a tua oferta. Então, irmãos, em sinal de obediência, nós devolvemos os nossos dízimos e entregamos as nossas ofertas para que seja investido em toda boa obra na casa do Senhor. E que o Senhor multiplique a tua semente, que o Senhor supra as tuas necessidades. Tenha fé, não tenha medo. Deus está presente, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor. E Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, com as suas promessas, por meio de Jesus. Pai amado, cuide das finanças da igreja. Senhor, que juntamente com o pastor Lopes temos a junta de oficiais da igreja que tomam as melhores decisões, quaisquer que forem, eles tomam as melhores decisões em prol da igreja. E por isso peço-te, ó Pai, que o Senhor dê a estes homens e mulheres inteligência, sabedoria, discernimento para investir, para continuar investindo em toda boa obra na casa do Senhor. Pai amado, coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida dos nossos pastores, pastor Lopes, pastor Divaldo, pastor Almir, suas esposas, filhos e filhas, sua descendência. Pai amado, cuide deles, abençoe-os de modo sobrenatural e que, Pai, como sempre eu falo, Senhor, não permita que eles olhem para as circunstâncias e fiquem abatidos. Os nossos pastores foram escolhidos por Ti, atenderam ao Teu chamado. O Senhor não os rejeitou e por isso clamamos que o Senhor dê a eles força, foco, que o Senhor dê a eles, Senhor, muita força para continuar orando e clamando pela igreja. Pai, eles são as estacas que o Senhor colocou na nossa igreja para sustentar a igreja em oração, em clamor, em súplicas, em choro. Cuide, abençoe, conforte, console os nossos pastores. Repito, pastor Divaldo, pastor Almir, pastor Lopes. Fortaleça-os para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Pai amado. Não menos importante, Senhor, eu te peço pelos nossos ministros locais, irmã Dorcas, irmã Sheila, irmão Ronaldo. Peço-te ainda, Senhor, pelos nossos seminaristas, irmã Geisa e irmão Everton Servo. Todos eles, Senhor, os ministros e os seminaristas atenderam ao teu chamado, Senhor, estão servindo na tua casa, estão servindo na tua obra.
Senhor, e não somente estes que têm um título, Pai, mas todos aqueles da igreja, Senhor, que continuam pregando a Tua palavra, Senhor. Certamente o Teu Evangelho está sendo pregado neste exato momento por algum irmão, por alguma irmã da nossa igreja. Seja por meio de palavras, seja por meio de comportamento. As pessoas veem Jesus Cristo refletido na igreja, veem Jesus Cristo refletido em nós. Por isso clamamos, suplicamos pela igreja, pelo corpo de Cristo, por este pequeno aprisco que se reúne todas as terças-feiras para orar e para clamar. Mas não somente por estes que oram às terças-feiras, por toda a igreja do Nazareno Jardim Aurélia, por todos aqueles irmãos e irmãs que participam da nossa reunião de oração todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui neste canal do YouTube. Se você olhar, você vai perceber que não tem muitas visualizações, mas os irmãos e irmãs que estão aqui assumiram um compromisso pessoal de participar da nossa reunião de oração, de interceder, de clamar, de suplicar, de chorar com os irmãos, de se alegrar com os irmãos, certos e convictos de que Deus está presente nesta reunião de oração, e certamente Deus está. E Deus, irmãos, Deus honra a nossa fé, Deus honra o nosso compromisso. Permaneça firme, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio a esta pandemia, continuemos firmes, orando e clamando, porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Tão certo como o Senhor vive, o Senhor dos exércitos, o Senhor cuja presença nós estamos, igreja. Tão certo como Deus Todo-Poderoso, Ele vive, Ele está aqui. E Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Creia, permaneça firme, pois no tempo perfeito de Deus, Ele entregará a tua bênção, a tua graça. Apenas permaneça olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Pai amado, entrego nas tuas mãos, Senhor, todas as crianças da nossa igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os mais velhos, a terceira idade, os mais longevos. Cuide, Senhor, de cada um, trate com cada um individualmente, particularmente, e traga-o, Senhor, para a tua casa de oração. Peço-te ainda, Senhor, por aqueles que estão viúvos e viúvas. Peço-te, Senhor, pelas casas de repouso ao redor da nossa cidade, ao redor da região metropolitana de Campinas. Peço-te, Senhor, pelas casas de repouso, pelos asilos. Lá, Senhor, certamente tem muitas pessoas que carecem de atenção e do teu amor, da tua atenção. Peço-te, Senhor, pelos inúmeros orfanatos em nossa região. Senhor, está escrito que nós devemos orar, Pai, pelos órfãos e órfãs, pelos viúvos e viúvas, por todos aqueles, Pai, que o Senhor determinou. Nós oramos por todos os homens. Assim, Pai, nós também oramos por aquelas pessoas que estão em cadeias, que estão nos presídios, que estão em celas de delegacia, pois essas pessoas em determinado momento da sua vida pagaram para ver, ousaram dar um passo além do permitido pela legislação, pelo direito, e hoje pagam o preço de estarem reclusas, de estarem privadas da sua liberdade. Mas ainda assim, Pai, são criaturas tua, feitura tua, Pai. E por isso nós clamamos e intercedemos. Pai, não permita que este coronavírus se alastre nas cadeias, nos presídios, Pai. Pois sabemos que os presídios brasileiros estão lotados e há uma grande chance de haver uma grande proliferação do coronavírus, Pai. Então guarde estas pessoas, porque assim está escrito que nós devemos orar por todos os homens. Oramos também, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, pelo Brasil, pelo povo brasileiro, Pai amado. Cuide, guarde, abençoe. Senhor, peço-te que o Senhor quebre o jugo econômico, peço-te que o Senhor quebre o jugo espiritual sobre esta nação, sobre o povo brasileiro, sobre este país, Pai amado. Desde o descobrimento, Senhor,
que o inimigo tem assolado, oprimido este país, esta nação, desde o descobrimento, Pai. Ao lermos os livros de história, Senhor, só vemos atrocidades, aberrações, a corrupção que hoje está, Senhor, à vista de todos, em canais de TV, na internet, ela tem lá desde o seu descobrimento. Pai amado, quebra esta opressão, Senhor. Quebra isto em todas as esferas de poder, Pai. Quebra este jugo econômico, quebra esta opressão causada pela corrupção, pelo desmazelo. Pai, cuide, Senhor, do nosso país, cuida do povo brasileiro, Senhor. Há neste exato momento quase 15 milhões de pessoas que estão desempregadas, Pai amado. Que o Senhor supra as necessidades daqueles, Senhor, daqueles que estão desempregados, Pai. Porque não é justo orarmos somente por uns e por outros, não. Pai, são 15 milhões de pessoas desempregadas. Pai amado, mude a história do nosso país, mude a história da nossa nação, mude a história do povo brasileiro. Pai, como está escrito na bandeira nacional, ordem e progresso. Então, Senhor, que haja progresso em nossa nação, que haja ordem em nossa nação. Não ordem somente para os pobres, mas ordem também para os poderosos. A lei deve ser aplicada a todos. Então, Senhor, estabelece o teu reino nesta nação. Que haja, Senhor, de fato ordem, que haja, Senhor, de fato progresso em nosso Brasil, Pai. Mude a história da nossa nação, mude a história do nosso Brasil, Senhor. Eu te peço, nós te pedimos, nós estamos aqui, Senhor, clamando, suplicando, orando. Mude, Senhor, a história da nossa casa, mude a nossa história, mude a história do nosso bairro, Senhor. Mude a história da nossa cidade, Pai amado. Pai, clamamos, Senhor, pelo nosso prefeito Dário Saad, pela Câmara dos Vereadores, Senhor. Que estes homens e mulheres que lá estão, Senhor, tomem as melhores decisões em prol da cidade, em prol do município, em prol do povo que aqui está. Nós oramos pelos juízes, magistrados, Ministério Público, Senhor, federal, estadual, Ministério Público do Trabalho, enfim, Senhor, em todas as esferas de autoridade, em nossa cidade, que o Senhor cuide e que o Senhor abençoe, que o Senhor envie os seus remanescentes em todos estes lugares para levantarmos um clamor pelos nossos locais de trabalho e, a partir daí, orarmos e clamarmos pela nossa cidade, pelo nosso município. Quebra o jugo, Senhor, desta cidade. Quebra, Senhor, do nosso país, porque aqui estamos para orar, para clamar, para suplicar por todos os homens e por aqueles que se encontram investidos de autoridade. Senhor, peço-te ainda, Senhor, pela tua igreja, pelo corpo de Cristo, fortaleça, Senhor, o corpo de Cristo em nosso país, em nossa nação. Pai, peço-te ainda, Senhor, pela vida dos nossos missionários, que não são nossos, são teus, mas são missionários que nós apoiamos em oração. Irmão Lucas e a irmã Josiane, que estão na Turquia, junto com seus 2 filhos. O pastor Apolônio, que está na Argentina. O irmão Serginho, que está em Porto Velho. Pastor Alexandre e pastora Jussiane, que são da igreja de Parintins, lá no Amazonas. Pastor Alexandre, nós clamamos pela saúde física dele. Ano passado, até esse ano, a pastora Jussiane estava com um problema psicológico. Foi fazer tratamento em Manaus e retornaram agora, estão em Parintins. E agora o pastor Alexandre está com fortes dores nas costas, em sua coluna. Clamamos por eles. Pedimos ao Pai que o Senhor cuide, que o Senhor cure, que o Senhor sare a saúde destes pastores que estão lá na igreja do Nazareno de Parintins, que é uma igreja missionária que tem levado o evangelho às populações ribeirinhas. Honre a fé, Senhor, destes missionários que apoiamos em oração, que apoiamos financeiramente, que apoiamos com o seu dízimo, com a sua oferta, irmão e irmã. Pai, cuide, Senhor, destes missionários, abençoe-os,
que o Espírito Santo de Deus seja com eles, explicando e falando a palavra certa, no momento certo, no momento perfeito de Deus. Pai amado, abençoe os nossos missionários e continue abençoando a tua igreja, para que assim sendo, nós continuemos abençoando, estendendo as mãos aos missionários e a todos aqueles que precisam e que, se achegando a nós pudermos ajudar, assim o faremos. Pai, estabelece, Senhor, uma igreja viva, uma igreja que viva em plenitude e honra, com santidade e justiça, para a tua glória, para o teu louvor, e que esta igreja, Pai, se reúna em oração, clamando que o corpo de Cristo, Pai, continue clamando, que não haja dissensões interdenominacionais. Pai amado, que a tua igreja seja uma igreja só, porque a igreja, ela é de Jesus Cristo, é a tua igreja, a igreja que o Senhor virá buscar, sem mancha, sem mácula. Prepare-nos, ó Pai, prepare-nos a vivermos em santidade, dia a dia, cada dia, mais e mais, sendo santos, vivendo em santidade e justiça, em plenitude e honra para a tua glória. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, dizemos obrigado, graças te damos pelo que tens feito e por tudo o que o Senhor vai fazer. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado porque temos uma cama, temos um local para dormir. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por um copo de água. Obrigado por um prato de alimento. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Por intermédio de Jesus, Senhor. Amém. Irmão e irmã, obrigado pela tua presença nesta reunião de oração. Obrigado pelo teu firme compromisso de orar, de clamar, de suplicar. Deus está aqui com os ouvidos inclinados à tua oração. E no momento perfeito de Deus, Ele atenderá a tua oração. Deus certamente honrará a tua fé e o teu compromisso. Permaneça em oração, permaneça firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós nos reencontraremos na próxima terça-feira, se o Senhor assim o permitir. Amém? Então, até a próxima terça-feira, se Deus permitir. Tenha uma excelente semana, uma semana abençoada, e que o Espírito Santo de Deus permaneça em você, com você, e que você clame por santidade cada dia mais e mais. Amém? Então, até a próxima terça-feira. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti, faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe
Faz de mim um vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que